Existe um tipo de cansaço que quase ninguém percebe. Ele não vem depois de um dia pesado de trabalho. Não aparece após grandes conflitos ou situações intensas. Ele surge depois de algo aparentemente pequeno, uma conversa rápida, um encontro casual, uma interação simples que para qualquer outra pessoa pareceria insignificante, mas para você não é. É estranho porque racionalmente não faz sentido. Não foi uma discussão, não foi algo emocionalmente carregado, foi apenas o contato humano comum. Ainda assim, algo dentro de você se sente drenado. Como se pequenas interações carregassem um peso invisível, e então começa o incômodo silencioso, a culpa leve, a sensação desconfortável de estar reagindo demais, porque como algo tão pequeno pode cansar tanto. Você não está correndo uma maratona social, não está enfrentando multidões. Às vezes é apenas uma troca de palavras, um momento breve, um simples estar presente, mas seu corpo sente, sua mente sente e principalmente sua energia sente. Talvez você já tenha se perguntado isso em silêncio. Por que algo tão normal parece exigir tanto de você? Por que, após interações curtas, surge aquela vontade quase física de se recolher, de ficar em silêncio, de simplesmente não precisar falar com ninguém por um tempo? O mais curioso é que nem sempre há irritação, nem sempre há tristeza. É apenas um esgotamento sutil, difícil de explicar, como se algo tivesse sido consumido internamente. E é aqui que nasce a confusão. Porque quando o desgaste não parece proporcional ao evento, a mente começa a buscar explicações duras. Estou ficando antissocial. Estou sem paciência. Tem algo errado comigo. Mas existe algo que raramente é dito. Esse tipo de cansaço não é necessariamente sobre pessoas, nem sobre habilidade social, nem sobre falta de interesse. Muitas vezes, ele é sobre processamento mental. Algumas mentes não apenas participam das interações, elas absorvem estímulos, microexpressões, tons de voz, atmosferas emocionais, nuances quase imperceptíveis. Enquanto para alguns uma conversa é apenas uma troca, para outros ela é uma experiência neurológica completa. Seu cérebro não está apenas ouvindo palavras, ele está analisando contextos, interpretando sinais, regulando respostas internas, ajustando o comportamento em tempo real. Tudo isso acontece de forma automática, silenciosa e profundamente cansativa. Não porque você seja frágil, mas porque seu sistema processa mais camadas da experiência. É como se, em cada interação, algo dentro de você estivesse constantemente ativo, monitorando, avaliando, ajustando. E isso consome energia. Existe uma diferença sutil entre interagir e processar intensamente a interação. E talvez você pertença ao segundo grupo. Pessoas com maior sensibilidade cognitiva e emocional frequentemente experimentam algo curioso. Até interações neutras podem ser mentalmente exigentes. Não é drama, não é exagero. É funcionamento interno. Seu sistema nervoso pode estar respondendo não ao tamanho da interação, mas à quantidade de estímulos que ela carrega. Uma conversa casual pode envolver ruídos, expressões, expectativas sociais implícitas, necessidade de resposta. Adaptação comportamental. Tudo isso é estímulo. E estímulo constante exige regulação. Por isso, o cansaço não vem apenas após eventos intensos. Ele pode surgir depois de pequenas exposições repetidas. Pequenas interações, quando acumuladas, podem produzir uma sensação de saturação mental, como se sua mente dissesse de forma silenciosa, já foi o suficiente. O problema é que o mundo não costuma validar esse tipo de desgaste, porque externamente nada parece grande, mas internamente houve esforço de presença, de adaptação, de processamento. E então surgem comportamentos que muitas vezes são mal interpretados. A vontade de evitar conversas desnecessárias, o alívio ao cancelar planos, a necessidade de silêncio após encontros breves, o desejo de ficar sozinha sem um motivo dramático. Não é rejeição ao mundo, é autorregulação. Seu organismo tentando recuperar equilíbrio, porque toda interação, por menor que pareça, exige energia psíquica.
E algumas pessoas gastam mais dessa energia simplesmente porque percebem mais, sentem mais, processam mais. Há também algo ainda mais delicado acontecendo. Quando esse padrão se repete, você pode começar a se observar com certo estranhamento. Por que isso me afeta tanto? Por que eu me sinto assim? Por que os outros parecem lidar tão facilmente? Mas comparação aqui é injusta. Nem todo cérebro responde aos estímulos sociais da mesma forma. Nem toda mente possui o mesmo limiar de saturação. O que para alguns é leve, para outros é intenso. O que para alguns passa despercebido, para outros é absorvido profundamente. E não há erro nisso. Talvez o mais cansativo nem seja a interação em si, mas a tentativa constante de funcionar como se ela não tivesse impacto, de ignorar o desgaste, de minimizar o que sente, de se forçar a manter um ritmo que não respeita sua estrutura interna. Isso sim esgota, porque além do processamento natural, surge o esforço de mascaramento, de parecer confortável, de parecer energizada, de parecer normalmente social. E tudo isso consome ainda mais energia. Com o tempo, o corpo aprende. Aprende a buscar pausas, aprende a desejar silêncio, aprende a evitar estímulos excessivos, não como fuga, mas como proteção. Talvez pequenas interações te esgotem, não porque você não gosta de pessoas, mas porque seu sistema funciona em uma frequência diferente. Talvez você não esteja se afastando do mundo. Talvez esteja apenas tentando preservar algo essencial, sua energia mental. Porque viver constantemente drenada não é sustentabilidade emocional, é sobrevivência desgastante. E há algo profundamente importante em reconhecer isso. Nem todo cansaço precisa ser combatido. Nem toda necessidade de recolhimento é um problema a ser corrigido. Às vezes, é apenas um sinal de autoconsciência, de um organismo que entende seus próprios limites, mesmo quando o mundo não entende. Talvez você nunca tenha sido exagerada. Talvez apenas tenha passado tempo demais ignorando o quanto pequenas exposições exigiam de você. E talvez o alívio comece exatamente aqui. Não em mudar quem você é, mas em compreender como você funciona. Porque existe uma grande diferença entre estar cansada da vida e estar cansada do excesso de estímulos que ela impõe. E talvez, no seu caso, nunca tenha sido sobre fraqueza, mas sobre intensidade interna.